e depois te colocam em um espaço que é como para 100% verdadeiro e eram 100% verdadeiro. E de repente, durante o jantar, chegaram e picaram o pescoço dele de uma maneira que ele começou a sangrar, começou a tossir, começou a se sentir... Pois ele já estava indo embora. E você estar lá e não poder ajudá-lo, sente-se uma impotência horrível. Mas se você o ajudar, também será afetado pelo que o afeta. Se você não era esperto, se não... Era mal, aí entre... Tanta gente sim você ia se tornar. O presídio do Topo Chico foi durante décadas o lar forçado de milhares de pessoas, cujas vidas foram marcadas para sempre por sua estadia atrás de seus muros. Durante mais de 100% verdadeiro, o Topo Chico abrigou uma população diversa de reclusos, desde aqueles que cometeram pequenos delitos até os que carregavam os crimes mais atrozes. E como deixar de fora aqueles que foram injustamente encarcerados? No entanto, o que realmente define a história deste lugar não são apenas os crimes, mas as vidas transformadas, os sonhos quebrados e as segundas oportunidades. Hoje exploraremos o impacto profundo e duradouro que o presídio do Topo Chico teve nos homens que um dia viveram entre seus muros. Através de seus testemunhos, descobriremos como a experiência prisional moldou seus destinos e como, ao recuperar sua liberdade, lutam todos os dias para construir um novo caminho em uma sociedade que nem sempre está disposta a esquecer. Então, hoje vamos nos aprofundar na história de Axel e Matias, dois ex-prisioneiros desta instituição cujas vidas foram marcadas para sempre. Meu nome é Axel, conhecido nas redes como Axel Hell. Fui preso no presídio de Topo Chico. 100% true, 100%. True. O que você fazia antes de cair? Talvez eu tivesse uma vida normal, talvez com uma família normal. Mas nos últimos anos eu estava andando com más companhias, me dedicando à prostituição, consumindo maconha, quando nunca tinha experimentado antes para sair, para não pensar na vida que estava levando naquele momento com meu pai. Isso me levou a me prostituir tanto com mulheres quanto com homens. E uma dessas mulheres era aquela que me contratava 2 ou 3 vezes por mês. Ela chegou a se apaixonar a ponto de que o marido, que era seu marido, que era um advogado naquela época, nos trancou aos 2. Ela ficou quase 6 meses presa. E eu, bem, tive a pior parte. Fui condenado a 100% verdadeiro. Foi numa segunda-feira, lembro-me bem. Eu era taxista. Me mostraram a ordem de prisão. E naquele dia fui preso na 100. O mundo, as nuvens negras, o peso, muitos problemas. Eu nunca havia pisado em uma prisão municipal sequer. Você imagina entrar no presídio? De um Topo Chico? Foi um calvário, né? Quando você não está acostumado, nem mesmo cair em uma municipal e depois, de repente, você cai em um presídio da noite para o dia, é um calvário. Digo, eu já... Tirar minha vida do desespero, sua cabeça se enche de coisas negativas e... Os próprios guardas te diziam. Os guardas ameaçavam com torturas futuras, dizendo que se você não conhecesse ninguém, eles tomariam seu dinheiro. Me trancam em uma área chamada UR, Unidade de Reflexão, que eram como celas de punição, e me colocam em uma cela com uma pessoa na qual... Imagino que já estava lá há algum tempo, ele não falava comigo. Eu disse boa noite e ele não respondeu. E eu comecei a chorar porque via ratos que pareciam gambás, quando na minha vida eu tinha nojo desses animais. E de repente a desesperação me venceu ao ouvir que logo viriam me torturar e pedir dinheiro. Bem, a mim... Foi fácil tirar a camiseta e me pendurar na porta da cela. Graças a Deus, quando estava me faltando ar, essa pessoa me resgata, me despendura e começa a falar comigo sobre Deus. E isso foi o que me ajudou a não cometer a estupidez de tirar a minha vida no primeiro dia que... Dormi. E se já sabia onde estava, é uma experiência muito amada, muito amada. Então você entra e... Depois o vermelho. Eles roubam o que você traz, sapatos, eles roubam... Claro, calça. Sim, 100% verdade, 100% verdade. Eu mentiria sobre o tempo exato, mas de repente chega um guarda, aqui está novo. Eles abrem a porta por volta de 100% verdade que vieram por mim. E então me levaram para um lugar chamado manutenção. Pessoas que estiveram lá devem ter conhecido. E então começou a verdadeira tortura. O primeiro golpe que não esqueço foi com um alicate desses para remover o tanque de gás no joelho.
Até hoje, quando chove ou o clima muda, dói de uma maneira indescritível. Os outros golpes, torturas, pancadas com tábuas e bastões, você vai esquecendo com o passar dos dias. Você tem tanto medo de estar ajoelhado ao redor de tantas pessoas que você não consegue imaginar o que pode acontecer naquele momento. Eles só me pediram a quantia que eu tinha que pagar pelo crime, pelo qual eu supostamente havia caído, e me mandaram de volta para a cela todo machucado naquela noite. Eles já pegam suas impressões digitais e... Eu só tinha visto isso nos filmes, e eles pegam as impressões digitais e a foto e com a placa de lado e assim. E então, quando eles dizem que você é despojado de todos os seus direitos, inclusive analisar as palavras, e sim, eles realmente podiam fazer o que quisessem com você, você não tinha nenhum direito, seus direitos humanos foram completamente anulados. E então, você vai pra dentro e eles te levam algemado. É horrível estar algemado, você se sente como um animal. Para evitar a vergonha de ser visto, entre lá. É horrível ouvir os cadeados sendo abertos e as portas metálicas se fechando e abrindo. Soa horrível quando o tempo te causa um... trauma complexo é um medo. Perceba que o mais pesado é até que te dão a sentença. Todo esse processo, essa senhora de quem eu falo, ela me mandava cartas, mandava comida e nesse prato de comida vinham cartas no meio do arroz. Ela me explicava como estava o processo, me mandava falar com o advogado, logo vão embora, e eu confiei nisso. Ela me mandava dinheiro todos os dias e me explicava como estava o caso, porque supostamente tínhamos o mesmo advogado. No dia em que fui sentenciado, que ela me disse um dia antes, amanhã nós vamos... É muito ruim quando você vai com toda a esperança de que já vai ser livre e eles pronunciam sua sentença. Quando subimos à sala dos advogados, eles lhe informam seus direitos e a declaram inocente de todos os crimes. Eu disse que agora eles vão ler para mim e também me absolver, porque se ela não cometeu o crime, eu menos ainda. A pessoa que eles estavam culpando era o ex-marido dela, quando eles começam a ditar minha sentença. 100% verdade, 100% verdade, 100%... O que vou fazer aqui tanto tempo? Lembro-me de ter ido aos telefones avisar minha família, pois desde cedo eles já preparavam uma refeição para mim. Macari, deixa pra lá. Quando seus 100% de verdade acabam, volte a formar 100% para poder falar novamente. Naquele dia liguei para minha mãe, ela me disse: ouça, você já está vindo para cá ou a que horas passamos para te buscar e então solto a notícia? Veja que algo deu errado. Eles acabaram de me sentenciar. 100% verdade e só isso. Como o telefone cai, como se ouvem os gritos da minha família dizendo que ele desmaiou, é uma impotência horrível. Horrível como você não pode imaginar. Você se sente tão calmo desde quando cai até a sentença porque acredita que vai ser libertado, mas quando te sentenciam realmente que... passam muitas coisas pela sua cabeça e pior ainda, se você está vendo dia a dia o inferno que se vive lá, a verdade. Sinto. Porta falsa porque ali respira a morte. 100% verdadeiro. O presídio do Topo Chico, uma prisão estadual que abriu suas portas no 100% verdadeiro, operou durante o 100% verdadeiro até o fim de suas atividades. Definitivamente marcando o fim de uma era e dando passagem para sua transformação em um parque. A prisão tinha capacidade para cerca de 100% verdadeiro, mas em vários momentos abrigou muitas mais pessoas, o que evidentemente causou condições de superlotação e deterioração das instalações. As condições de vida no presídio de Topo Chico eram extremamente duras e muitas vezes podemos dizer desumanas. Então, ao longo de sua história operacional, a prisão foi marcada por graves problemas de superlotação, violência e, acima de tudo, corrupção, o que contribuiu para uma qualidade de vida deplorável para os detentos. Um dos problemas mais graves era o amontoamento. O presídio construído para abrigar um número limitado de detentos frequentemente superava sua capacidade máxima, como eu mencionei anteriormente, resultando em celas superlotadas e condições insalubres. Os prisioneiros frequentemente tinham que dormir no chão devido à falta de camas e espaço. E depois tinha que ter um espaço que é como para 100%, verdade? E
Eram 100% verdade. Literalmente dormias coladinho à outra pessoa no chão. Literalmente coladinho. Havia muita infecção e tudo. Eu sinto que a higiene, a quantidade de ratos, literalmente falando de animais, que você estava tomando banho e de repente saía um pela privada, ou você estava se molhando tomando banho e de repente saía um pelo poço. Como eu te digo, quando eu caí, eu era muito sangrento, muito presunçoso, eles me chamavam de Fresita. Imagina o quão mamão eu era quando caí e você se adapta. No começo eu corria e me dizia Concito, porque eu corria dos ratos, ou quando via algum fantasma, ou assim me tirava do sério e com o tempo você se adapta a tudo. Você se adapta a tudo quando os próprios colegas te dizem, não tenha medo dessa sombra. Quando os próprios colegas te dizem, não tenha medo dos ratos, são ratos normais. Mas quando você não está acostumado e chega assim, demora para você se livrar disso, o cheiro ruim da cela impede de comer direito. E a estadia lá, esqueça a comida. Ainda sinto o aroma da sopa de pimenta em um recipiente grande, como se fosse uma banheira quadrada. E com rodinhas eles vão transportando, derramando. E com o sol evapora nesse caldinho, é um aroma tão desagradável. E ter que comê-lo, porque tem sangue, porque não te resta outra opção. Lá mesmo havia uma lanchonete, uma loja onde vendiam hambúrgueres, e até aqui 2 horas se passaram e de repente entram pessoas procurando fulana. Eles percebem quando entramos, ouve-se o rumor, e se você tem alguma dívida com alguém que já está dentro, bem, esqueça, ele vai e te procura e te ataca. Muitas histórias são contadas sobre a população de lá e ninguém quer sair. Pois, te digo, irmão, que um vizinho meu devia 100% verdade. Vou te dar esse exemplo. Devia 100% verdade em um pequeno restaurante. Eles pagou 100% verdade, ficou devendo 100% verdade em bebidas e com um golpe ruim tiraram a vida dele. E isso era todos os dias. Tiravam a vida de qualquer pessoa como se fosse uma barata, não se importavam. Sempre estavam todos bugados, né? Sempre estavam todos em uma má situação. E se você ficasse olhando para eles, cuidado, porque se eles tivessem uma arma ou uma adaga, como conhecíamos lá, eles não se importavam em te esfaquear ou atirar em você. Balas de bocha, mencionavam os golpes. Imagine, não sei se já pegaram uma árvore, um treinador para o árbitro assistente de vídeo. O responsável por bater nas pessoas era um dos jovens, os campeões do contente, Zumbia, o árbitro assistente de vídeo. Não porque era Zumbi do árbitro assistente de vídeo, não porque não tem a seleção, há sensores para isso. Este rapaz Zumbi é o árbitro assistente de vídeo e o empinava para a vítima. Empinava e dava a atacada. São atrás de Rigol de fato. Quando chegavam, eles estavam lá antes de chegar. Chegam 3, para que saibas quem manda mais. Para que saibas quem manda, mas se te queixavas nesses golpes era outro adicional. Eram 4. Então eles te têm um jantar, te dá o golpe, este te quebra ossos, te deixa a carne negra, assim, literalmente negra. Era muito normal acordar no dia e ouvir que outro se suicidou, eram as palavras que usavam a suicídio, mas que na verdade não acredito que pessoas que traziam todo o tempo tenham se suicidado. Aí imagine, todos os dias havia mortos, todos os dias havia mais mortos quando o médico chegou, mas enquanto isso haviam adotados, esses adotados legítimos, mas esses eram legítimos. Depois que o autogoverno chegou, eles já não eram legítimos, já não eram quentes, mas não, quando o autogoverno estava lá, eles tinham computadores, laptops com todos os nossos arquivos, e daqueles que chegavam tinham acesso a essa informação. Ouça, este sequestrador vai chegar? Ah, me diga, vai para este lado. Chegou um violador? Ah, você já sabe como receber. Eles ressuscitaram isso, andavam na pousada pedindo isso antes, e vai, faz um pouco mais ou não, e faz um desses, olha, para olhar para o violado, sem saber se era inocente. 100% verdade, meu filho.
houve um que enfiaram uma garrafa com paus, trapos por... Já sabem onde, o desmaiaram. Estava o jorro de sangue, tivemos que vê-los. 100% verdadeiros, sabem como eles fizeram ao reagir com choques. O garoto voltou a reagir, o levaram para um banheiro para banhá-lo e tudo, mas eu tive que dizer uma coisa. Quando abusam de um menor de idade, estamos falando da realidade dentro da prisão, o sofrimento dos detentos é intenso. Porque as crianças não merecem ser tocadas por ninguém, infelizmente. Há pessoas que vão para a prisão por um crime de estupro, fazem todo tipo de atrocidades com eles. Inclusive, houve vários que injetaram vírus da imunodeficiência humana neles e, de repente, como por mágica, você é absolvido e imagina todas as estupidezes. Vida por algo que ele nem mesmo fez. Essa é a grande diferença das pessoas quando caem na prisão. Fazem tantas estupidezes com você sem antes investigar bem se você é ou não culpado. Me mandaram para 100% True, mesmo antes do autogoverno não entrarem. Então, isso foi na 100% True. Eles iam como na 100% True. Então, o 100% True, lá eu estava bem, tranquilo. Era um dos melhores ambulatórios, mas você já começou a ouvir as maneiras de falar das pessoas, o tratamento com outras pessoas, drogados, múltiplos assassinos, parricidas, sequestrados, violados. E eu tive que ver no campo de Bollywood, em um pequeno banco de concreto que fizeram. Você tinha que sair da sua cela quando estava visitando 100% True, no tronco. Eram 3 e vinha a visita de um deles. Então você tinha que sair e tudo passeava o dia todo, pois a visita durava o dia inteiro. E se te tocasse no outro dia, bem, eles sairiam no final. Eu estava dançando, como se diz, na quadra de vôlei. E tem um rapaz assim, sua mãe. E o que eu ouvi, ele diz: mãe, você trouxe o dinheiro que eu pedi? Filho, me chamam de 100% verdadeiro. Diz: é partir para o caminhão. Ai, mãe. Diz: bem, aqui o vendedor gostou de você, você vai ter que dormir com ele. Mas como, meu filho? Sim, você tem que dormir com ele porque senão eles vão me bater. Aí, de novo, diz: sim, de novo, mãe, mas vai ser a última vez. E se você tivesse me avisado para trazer uma boa roupa íntima, bem, vamos lá. Imagine esse mundo tão baixo onde um filho vende sua mãe por 100% verdade de maconha. Então se pergunta, onde eu vim parar? Onde eles me trouxeram? 100% verdade. Todos os dias saíam tetsitenos, inclusive passando por onde estavam, no teatro ou assim. De lá vão todos drogados, e se vão. O dia todo você os via com um copo de litro, bebendo uísque, tequila. Era a vida deles, todos os dias. Então você começa a ouvir. Então eles me ofereciam ganhar, 100% verdade, a cada quinzena, por fabricar. Os rios da moda. Foi no caos e saindo te convido para trabalhar. 100% verdade. Dirigindo bairros de moto. Isso sim, se cair o exército, todos nós caímos. E eu me perguntava, você não quer cobrar pela droga agora? Ele informa que disponibilizaram um táxi, uma senhora e uma criança. Nós te damos 100% de verdade e você vai andar por toda a área metropolitana cobrando. E assim, então, se você não era malandro, se você não era mal, lá onde muitas pessoas são, você iria se tornar. E quando você sair, sairá ao contrário. Mas quando chegaram os do autogoverno, isso sim, eles te diziam e andavam apontando pra você. E quem quer ir embora? Não, bem, eu... Ok, seu nome, me diga seu advogado. Eles contrataram o advogado e o juiz. Eles te expulsaram, mas você precisa continuar trabalhando com eles. Essa era a... E você trabalha com eles? Eu ganhava 100% verdade na tecnologia da informação e comunicação. Eu me dediquei ao teatro. Fazer peças de teatro, fazer shows, sempre dirigir o teatro para que as pessoas que vão ver seus familiares lá vejam uma bela peça de teatro e saiam da prisão com um sorriso e não com um choro, que vejam a fila de todas as pessoas formadas e todas as pessoas chorando, tudo é algo normal em uma casa. Quando eu venho, o presídio requer trabalho, tecnologia, psicologia, agricultura, religião e esporte, para que no futuro te deem um benefício. Agora, você vai varrer isso em um quarto assim como este, em um espaço como neste quarto, digamos, 3x4. Todos os dias você se levanta e varre, está limpo. E no outro dia é a vez do outro e assim por diante.
E quanto vão me pagar? $100% verdadeiro? Diz, não, é a semana, certo? E quando eu vou à loja para comprar um rolo, uma navalha, eles vão me dar mais barato? Diz, não, o que vou fazer com 100% verdadeiro? Eu tenho o meu dinheiro guardado, mas era para as saudações. Se você quiser, não, eu não quero. E depois uma psicóloga. Ela me disse para aceitar. Você vai precisar, bem, vá, me dê um trabalho, pois se sentia humilhado. Há uma quantidade de dinheiro que eles dão por cada prisioneiro e tudo isso, né? O governo, os diretores ficaram com isso. Essa era a raiva que eles te davam. Comecei a trabalhar e depois aprendi artesanato também. O grupo puxado em alumínio, o destaque em madeira, e também trabalhei com isso. E depois a coordenar os jogos do Body One, tornei-me coordenador do Body One, que por sinal há muitas experiências muito boas por esse lado, já quando eu era o autocontrolo. E mais quando você está em uma prisão que não... Fico na minha família todos os dias, às vezes minhas irmãs, ouça, é que você se despede, é que você não sabe o que é viver aqui à noite, você não sabe quando são 9 da noite e eles apagam a luz e você tem que pegar a Bíblia para rezar, que eles não venham atrás de você, mesmo que você não faça nada. Mesmo que você não faça nada, se eles quiserem, eles vão atrás de qualquer um a qualquer hora. Eu conversei em um podcast recentemente que eles vieram atrás de mim de madrugada por volta da 1 da manhã e me levaram desde a ampliação até o tronco, caminhando, mas torturando mentalmente que você está ferrado, que o chefe quer te ver e que eles vão te bater todo o caminho, eles te acordam assustado. Bom, no meu caso com os diamantes que te levantam assim do nada, sim, te assusta. E quando chego ao chefe, é que só te chamei porque quero que você faça um show para o meu filho amanhã. Amanhã é aniversário do meu filho. E quero que os do teatro façam um evento para o meu filho. Era para isso que eles me queriam, não era para nada ruim. Mas os capangas, ou pelo menos é assim que eu os chamo, os gatos do gato, são os que tinham... ou se achavam de uma maneira que... como se fossem deuses com poderes quando, bem, você os encontra em outra prisão e são tão medrosos que você nem imagina. Eles não precisavam de inimigos, eles só se bastavam. Ficar por cima era uma coisa tão feia, porque para progredir e ter um cargo mais alto eu tive que ver, já que nos mudaram. Totalmente verdade. Vimos um rapaz que entrou na cela de um... Não era um tio, era um tio que é o chefe, E havia vários tios e cada tio tinha patrulhas, tinha comandos, então um entrou na cela do tio, pegou um maço de notas e depois foi e plantou na cela do outro. E atrás chega o tio, me falta dinheiro, né? Já pegou. A violência, além disso, era uma constante neste lugar a seus ares. Vamos ver, vamos procurar. E sim, lá estava o dinheiro. Não, coitado do rapaz, já o estavam procurando. Matando. A violência, além disso, era uma constante neste lugar. As brigas entre gangues e grupos criminosos rivais eram comuns, resultando em frequentes confrontos mortais. Além disso, a falta de controle e vigilância adequada por parte das autoridades prisionais permitiu que os líderes das gangues exercessem um poder considerável dentro do presídio, exacerbando a violência e a intimidação. Também outra forma de violência era vivida na busca por entretenimento entre os presos, obrigando outros a cometerem atos bárbaros, violentos ou de abuso apenas por diversão. Um relatório do 100% True do Instituto Nacional dos Direitos Humanos, a Comissão Nacional de Direitos Humanos no México, classificou o Topo Chico como uma das piores prisões do país, que eu diria da América Latina, apontando a falta de controle e os altos níveis de autogoverno por parte dos internos. A mesma investigação também revelou que os prisioneiros viviam em um estado de terror constante, submetidos a abusos físicos e psicológicos tanto por parte de outros presos quanto das autoridades penitenciárias. Não, os motins que me aconteceram, se podemos chamar isso de motins, eram brigas entre eles. Nunca vi eles se meterem com a população, da qual eu me sentia parte. Não, esses motins que vemos na TV eram entre eles.
Eles desejavam ter mais poder que o outro, brigando e tirando a vida entre si. Mas eles não se vingavam de toda a população, como dizem ou imaginam. Não, e a única coisa que havia é que eles queriam ver isso como uma revolta. Foi quando entrou, não sei se a força, a Polícia Federal, algo assim, que foram atrás de todos nós que estávamos nas celas. Todos nós que estávamos nas celas tínhamos que estar jogando pedras, senão quando esses caras fossem embora. Bem, você sabe o que teria acontecido com as pessoas que não estavam lá jogando pedras. Essa foi a única vez que aconteceu comigo. Se eu não estou errado, foi em 100% verdadeiro. Não sei, por aqui dizendo. Nunca participei em nada, estive no meio. Porque uma vez me pegou um lá por oficinas, atrás da esclera, por lá nos deram um motivo. Lá eles nos avisavam, às vezes, sim, às vezes te avisavam, por exemplo, eu também trabalhei na cozinha, como manutenção de cozinha, e então chega o celular e diz 1.000 pesos até que fique, Fique que estamos soldando todas as varetas, reforçando todas as varetas para que não me levem para a área de facas, e dizia 1.000 pesos para quem defende a cozinha por aqui. Pessoas 100% verdadeiras, você acredita? Defendendo este pedaço, contrário, defendendo este pedacinho não, nem por 1.000 pesos, nem por 100% verdadeiro. Não fomos embora, são voladores, e sim, essas milhares de pessoas arrancaram as barras das janelas e entraram e pegaram, sim, houve pessoas que ficaram e deixaram as facas e tudo bofetadas. Não os mataram por bofetadas, esses porcos. Foi muito ruim para eles. Era a minha vez, uma vez foi da minha cela. Essa é a questão, é necessário usar um abrigo. Muitas vezes as pessoas em casa já não reconhecem. Havia pessoas que te reconheciam, mas quando você vai, já não mais. Mas era uma briga de... os malvados. Contra aqueles muito malvados que não apoiavam seus ideais. Mas uma coisa é certa, quando sentiam que eram totalmente verdadeiros, eles realmente eram pendurados nas través de campos abandonados. Lá no campo. Era apenas uma coisa, nada mais. Aconteceu uma vez na minha cela. Estávamos jantando, os 4 na minha cela. 2 deles trabalhavam com essas pessoas. Um era o cozinheiro que acabei de mencionar e a outra pessoa era essa pessoa sobre a qual vou falar. Aqui começou a novela Até que o Dinheiro Não Pare, que assistíamos em Encerrados. Nunca vou esquecer. De Tati Cantoral e Pedro Fernandes, e de repente, durante o jantar, chegaram e cortaram o pescoço dele de uma maneira que ele começou a sangrar, começou a tossir, começou a se sentir bem, que ele estava indo embora. E você estar lá e não poder ajudá-lo é uma sensação de impotência horrível. Mas se você o ajudar, também será afetado pelo que o afeta. Então você tem que aguentar na raiva. Eu me lembro que naquela noite apenas fechamos a cortina do seu bunker e eu fechei a minha e com uma Bíblia. Imagine dormir ao lado de um corpo, você não descansa nem dorme tranquilamente. Mas você não pode ajudar ninguém, não pode nem mesmo emprestar R$1 a uma pessoa. Porque se você emprestasse uma moeda de R$1 a uma pessoa e essa pessoa reclamasse que você emprestou, era como em uma feira, se havia desculpas para te bater, para tirar sua vida, seja lá o que for. Nós deixamos a palavra de Vicente e isso nos valeu muito. Um dia mataram um tio que é inimigo com o número 1, eles sacaram as pistolas e se tornaram inimigos e... Sim. Você vê então, várias pessoas que eram estudantes da Bíblia conosco me diziam, irmão, deveriam ter dito, porque vamos todos para lá, para o Rondim, para que não nos façam mal. Aquele que se vestiu e nós estávamos completamente verdadeiros, mas já nas casas... Aqui. E diz quem? E diz, e são as testemunhas de Jeová? Sim, isso serve como uma palavra, não se tapa. Não se escondem na religião. Agora eles tinham cadeado duplo, corrente dupla, e abrindo todos traziam seus piquetes, todos já acreditavam que iriam arruinar. Então eles passem. Entrem em qualquer um daqui. Primeiro eles nos matam do que vocês. Aqui estão igualados, né? Vão pra lá. Não, homem. Os garotos da TV que entramos. Eu trouxe a rondala, eu dirigi a rondala. Então um visitante do ambulatório Indies nos deu 5 guitarras.
Ele me diz, mestre, vem aqui. Ele me diz que aqui vemos todo o panorama da criação. E sim, nós viemos, como viemos a Tuba. Então o rapaz diz, de lá, deixe-me arrancar os tubos galvanizados, tubos de água aquecida, de meio. Diz, deixe-me, vou, porque aquele que vamos matar diz, ele me deve, me bateu várias vezes, me agrediu várias vezes. E depois que o mataram, foi muito feio, sua morte foi horrível. Estavam cheios de sangue, com os tubos acesos. O cheiro do sangue é algo peculiar. E eu estava bem satisfeito. Coloquei nos olhos dele e eu com a garganta estourada e o que não, mas ainda assim, arranquei direto no crânio. Até o crânio, como eles se regozijavam, é algo que bem... No outro dia tivemos que publicar no campo e ele falou com um jovem, não, irmão, eu estou muito feliz. Porque eles já mataram ele sim, mas por que você se ressente tanto pela morte dele? Porque E eu com a patrulha dele, tenho um rato e todos me cercam com seus bicos e sem dúvida me deram um rato. Paga 100% verdadeiro pelo rato que você leva, eu levo assim, batendo entre as brasas e diz, como assim? E a cozinho, não, assim como está, comece a mordê-la e diz, não, começou a me picar assim, o sangue escorrido e tive que começar a comer, comi tripas e pele, tudo com pelo, tudo assim, enfim, e diz, por isso me reviro pela morte, imagine essas situações, essa maldade... É algo falecer. Às vezes nossos alunos nos diziam, irmão, venha para o rancho, não coma, não, porque façam um caso, não como hoje. depois havia um... Se ouvia a sirene, haviam desaparecido, não o encontravam e essa era a comida. Que não sabia nada. Sem avisar, apenas relatavam que ele fugiu ou que o mandaram transferir. A coisa começava. Uma pessoa daqui, pés, e o jogou contra uma parede, e outra, quando ele chegou à prisão, ele disse que foi preso por homicídio e se achava muito fodão no corredor porque foi preso por homicídio. O tempo passou e de repente divulgam a notícia dele no Primeiro Impacto, naquele idiota lá tinha tirado a vida de seu próprio filho. Foi aqui em Monterrey, no município de Guadalupe, Juárez, por lá. Essa pessoa, quando soubemos dele, foi uma surra onde ele perdeu um dente, 2, e para baixo eles não tiravam a vida, na cintura e tal. Alguém tira a vida no Topo. No topo, sim, é muito normal. Se ele tivesse caído no topo, por ter assassinado seu filho de 3 anos, quero que saiba que agora ele não estaria vivo. A verdade é que ele levou uma surra de 100% verdadeira, mas ele se saiu bem porque o que ele fez com seu próprio filho é realmente terrível. Outra coisa que quero comentar é que quando eles entraram, eu continuei escrevendo peças de teatro e olhando para a savana. Convidei vários colegas para conversar. Eram ex-homens, eram travestis, 4 contra 4, e eu pedi permissão a eles para apresentá-la no teatro. Eles disseram, vão à área das mulheres, perguntem por Fulamita, apresentem a peça a ela, se ela gostar, será encenada, e se ela gostou. Então foram impressos pequenos bilhetes a 4 pesos, o teatro ficou lotado, ficou cheio, todos os corredores cheios. Ao sair do teatro, havia uma fila, ainda queriam ver a peça, daí até a observação e dava voltas. Mas também para as quadras de vôlei havia outra fila. A peça agradou muito, mas o ponto é este. Um dos meus colegas, que tinha um papel importante na peça, estava flertando com uma mulher que era a mulher do número 1. Essa garota com o intuito de bem... fazer com que o senhor se tornasse sério. Começou a flertar com um colega de teatro. Então eu disse a esse colega, afaste-se desse garoto. Afaste-se desse garoto porque ela sabe o que está acontecendo e você não. Você está fazendo as coisas primeiro
para ajudá-la, porque acredita que ela se sente sozinha, que está deprimida, e você está tentando animá-la porque era um garoto muito... Era apegado à sua religião, e essa mulher... Para frequentar os ensaios de teatro. Vinha uma patrulha. E o chefe dos patrulheiros estava no meu ambulatório. E então Matias me disse, já vimos aquele... Estava flertando com a garota e é a velha do chefe. E agora mais com isso vamos ignorar. Mas você vem em paz. Então o garoto me... Não é que eu só estou ouvindo ela, é só minha amiga, só estou brindando, mas você não... Não. Eu estou apenas te avisando porque não quero te ver? Não sei o que vai acontecer, mas tenho uma ideia. Dito e feito, essa garotinha começou a enviar recados, isso e aquilo, e esse garotinho começou a se apaixonar. O outro senhor percebeu e o garotinho... Já foi com ele? Ouça, perceba que ele já notou que você está flertando. Dizia os anjos de Cristo, me protegem, digo aqui. Esse texto ele não funciona assim quando Satanás tentou a Jesus Cristo e disse para ele se jogar daqui, de acordo com a verdade absoluta, se jogue daqui. Como seu pai vai dar ordem aos anjos para que você não encontre nenhuma rocha? E Jesus responde, está escrito, vai embora Satanás, pois não deves pôr à prova Jeová, teu Deus. Então digo ao garoto, não deves pôr à prova Jesus Cristo, ele não te salvará se fores imprudente. Não, você vê que nada acontece. Bem, no dia da apresentação do Dom Jueves, há 1 hora me dizem, ei, seu lamento está lá, eles têm lá no 100% True, e lá onde eles foram punidos, e vou dizer... Vai embora, irmão, vai embora, porque o número 1 trouxe, não sei que também te enganam nisso, bem. E eu vou fazer o atalho passo a passo. Vou passar para a lista, então, a hora do teatro, sim, como não chego, e lá estava ele já vestido de mulher, não o... Não o mataram, por que não? Mas sim, por causa dessa garota, eles o espancaram, e espancaram muito, muito feio, muito, muito feio. Ele disse, sim, eles me deixaram sair? O chefe disse, sei que você tem horas de teatro, vai lá e se trabalhar bem, é lá que você morre. Mas se não, eu dou fora. Por isso ele me deixou sair. E ela já revirou os olhos e desmaiou. E eu já o peguei, já o levantei. O que você tem? Eles deram 100% verdadeiro na névoa. E depois o deitaram para abrir as pernas e deram 100% verdadeiro assim nos genitais, quase desprendendo o genital dele. Então ele estava sangrando, estava se desangrando. Eu digo, você não pode sair assim? Posso sim. Se não sair, eles me matam. Levo ao banheiro lá, ele também desmaia. A pessoa... Do teatro, eu me lembro bem, Vamos ver o que eles dizem nesta parte, já o vestiram? E eu disse ao garoto, você vai sair, mas sentado ali no meio de nós, no momento em que brigamos entre nós 4 e fazemos o escândalo ali no palco, você não sai, você fica ali. Bem, agora ele realmente se levantou e trocou tiros com... Gostou tanto que aplaudiram e tudo, e ele se foi. E eu deixei eu perguntar à patrulha para ver o que eles disseram e já vou. Ei, o que está acontecendo com os garotos? Disse o chefe, que aí morre. Ele perdoa a vida, mas este sim. Aquele lado agora sim, já não se dá perdão. Nos deu muito prazer, mas ele caiu em uma depressão fortíssima e começou a consumir drogas. Ele ficou idiota ou... Ele ficou muito mal mentalmente da surra que levou. Que essa garota um dia...
sentada e supostamente chorando. Não, bem, não seja desgraçada e não comece a chorar porque o que você estava fazendo e você estava brincando com ele. Você sabia o que poderia acontecer com ele e não se importou. Não chore, não se faça de vítima porque você sabia, não, mas é que eu não sabia, porque quando você me contou, eu te disse bem claro, esta vida é assim, assim, assim. Se você quer entrar com consciência e veja o que você fez. Não é justo que por sua diversão essa pessoa esteja passando por isso. Eu não me arrependo de ver que você não pode se arrepender do que acontece com você. Eu aprendi valores que não tinha. Aprendi a valorizar a comida. De que antes, o que você fez para comer milanesa? Não, eu não quero, não, cara. Agora, até um prato de feijão. Você come com tanto prazer, você aprende a valorizar uma tortilha quente. Como eu te digo, você aprende a valorizar o dinheiro. Que antes, puta, as moedas eram insignificantes. Agora você cuida tanto delas, lá você aprende valorizar um abraço e um beijo da sua esposa, dos seus filhos. Repare, até mesmo um refrigerante em garrafa de vidro. O sabor de um refrigerante em garrafa de vidro ou de plástico é bem diferente. Mas você só percebe isso quando para de beber. Você passa a valorizar essas coisas que são consideradas insignificantes estando aqui fora. Valorizar a sua própria comida. As torradas de farinha, o guisado, o tempero, o sorriso, o abraço caloroso com uma mulher, as crianças. Tudo isso você começa a valorizar. Mas acima de tudo, a família precisa de dinheiro? Ok, depois te levo e deposito, mas nunca tinha tempo de te ver. Para onde vai agora? Meu filho, eu não sei o quê. E eu vou para Cancún, sempre viajando e nunca tendo tempo para abraçá-la, para conversar com ela. E se me arrependo porque agora, na atualidade, bem, ficou sem visão e é a conta de todos os dias, como o maldito clima, né? Ela estava lá presente e agora que não pode. Sofri muito, nem podia. Minha mãe e minha esposa me deixou. Meus filhos pararam de me visitar. Mas eu, apesar de tudo, aprendi muitas coisas. Aprendi que eu estava lá para ensinar. Ensinei várias pessoas como comandos de luz. Eles me mantinham no pavilhão a ponto de tirar minha própria vida. O pavilhão era um pequeno porto como este, onde dormíamos. Totalmente verdade. E de repente, eles mandam uns caras me deixarem uma folha e uma caneta para eu mesmo escrever minha carta, onde eu supostamente queria me suicidar porque não podia dar a eles o dinheiro que me faltava, acho. Quando você não os tem, como você faz? E quando já... Me lembro que eles vêm e me deixam isso, e então me dizem que logo virão me buscar porque vão tirar minha vida. E o outro idiota diz que vai ser ótimo para você. Não vamos te torturar, só vamos te enforcar. Eles vão embora. Naquela época, só meu avô era a pessoa que tinha morrido e eu via uma pequena janela. Ninguém imagina o que é sentir a morte ou algo assim. Eu via uma pequena janela e eu dizia a... Eu, com meu avô, desde muito pequeno, sempre andava muito apegado a ele. Uma pessoa que estava com uma 100% verdade tenho. E dê a eles uma Bíblia. Não se aborreça. Todos nós vamos detonar esses caras. Mas olha, acabaram de te dizer que não vão mais te focar, cara. Não vão te torturar. Não se sente nada. que te digam isso, irmão. Sua mente ela está pensando na família. Até aqui cheguei. Por que eu tinha raiva da pessoa que me colocou aqui? No total, eu leio uma Bíblia bem pequena, onde eu abro, eu leio um versículo, um capítulo, não. Me dava a entender que as coisas iam ficar bem, que eu não deveria me alterar. Uma coisa eu li. No final, chegaram dois caras, um era o mesmo e o outro era diferente, cara.
fulano de tal, eles nos deixaram a folha 2 para outra pessoa e para mim. Fulano de tal. Vem, cara. Afinal, me tiram de lá e todo mundo... Então, ânimo, alguns voando, não é? Logo estaremos com São Pedro e coisas do tipo. O pavilhão estava, não sei, eu não sei falar muito sobre quantidades assim de metros ou assim, mas eu calculo, não sei, uns 100% verdade, 100% verdade, não sei, todo esse caminho, o trauma psicológico do que vão fazer com você, de como vão te enforcar. Você fica olhando para o céu, querendo dar outra chance, mas sabe algo muito estranho, que eu sentia uma tranquilidade tão linda, que eu imaginava que era assim que a morte se sentia, porque eu não tinha medo ao saber que eles iam me matar. Eu não sentia medo de que, ai, cara, eles vão tirar minha vida. Ai, cara, o que eu vou fazer? Eu caminhava tranquilamente com eles, enquanto de um lado me diziam como iriam me enforcar e do outro falavam bobagens. Eu falo isso como um milagre de Deus, porque quando você ia ao portão ou ao rondó, se te levavam pela parte da quadra de basquete, não havia tanto problema. Mas se te levavam pelos fundos da igreja, era para te matar. Lembro-me que antes de dar a volta, passamos pela igreja, cada um me levando de um lado. Eu volto a ver o Cristo, ou seja, a Deus na igreja, e eu tenho certeza de vê-lo rindo. Então, em silêncio, você monta o quebra-cabeça de como as coisas aconteceram com você. Eu o vi com uma imagem meio estranha. Não comentei nada com esses caras. Continuei andando com eles e antes de entrar no rondim, um guarda me gritou: "Estamos procurando e procurando, desgraçado. Venha aqui. Esses caras me dizem para não pentear o cabelo. Não importa onde eu vá agora. Vou ver com quem falo sobre isso. Para perdoar sua vida, mas é pura conversa fiada. Ou seja, eles já trazem a ordem. Me colocam no portão sem explicações. O guarda me manda para a sala dos advogados, onde espero. Quando entro lá e vejo 2 ou 3 pessoas, digo: "Ei, que rolê, cara? É uma transferência direta para cá, não sei, irmão." Sim, eu disse graças a Deus, sendo totalmente verdadeiro. Mas havia uma porta com uma pequena janela olhando para o céu, e eu agradeci a Deus, obrigado por me ouvir. Eu sei que você está pedindo a Ele que me fez esse favor, que me deu essa segunda chance de que já me levavam à beira da cela. E ele foi quem falou para essa transferência, porque eu vejo isso como um milagre de Deus. Porque eu não tinha a quantidade para pagar uma transferência, quando uma transferência custa muito dinheiro, e outra, se eu pedisse uma transferência de dentro da prisão, se descobrissem lá naquele mesmo momento, nos tirariam a vida. Então, eu vejo isso como um milagre de Deus, e sempre vou ver assim. Esse é o problema quando você sai de uma prisão. Há pessoas que conheço que passaram 2, 3 anos na prisão e saem com delírio de precipitação e saem sem querer sair de casa, nem mesmo procurar trabalho, porque trazem esse medo do que se viveu lá dentro. Aconteceu o mesmo comigo. Lembro-me, na minha saída, eles tornam muito crítica. Quando você sai livre, eles brincam com sua mente para ver se você comete estupidez ou algo. Eles dizem que lá fora há uma carga de ministérios que estão perguntando por você. E acaba que é mentira, só te assustam para ver o que você faz. Lembro-me desse dia que havia alguns amigos, meu irmão e outras pessoas lá. Estava a guarda dizendo-me: ouça, esses ministérios estão perguntando por você. A emoção que eu tinha naquele momento caiu ao ver minha mãe perto. Chorei e chorei, meus irmãos, meus amigos, e ver o ministério aqui dizendo que viemos por você, e no final eles dizem: não acredite, estamos brincando neste momento, você está livre. Olhe para essa câmera, diga seu nome, como seu pai, sua mãe, e eles te dão o papel da liberdade. É o absurdo de correr de um lado para onde está minha família. Pessoas que conhecem o careca de quadril e tal, sabem o que é correr para chegar onde está sua família. Eu acho que sim. Ganha essa emoção de abraçar minha mãe com essa adrenalina. Eu me lembro, minha mãe queria me abraçar por muito tempo, mas eu disse não, vamos. Eu a abracei forte e entramos no carro. Meus compadres entraram em outro carro. Um dos meus irmãos me perguntou se eu queria jantar algo. Sim, eu quero jantar. Ele me disse que queria experimentar tudo que havia na rua que não tinha, ou não podia experimentar lá dentro, porque a comida era muito cara. Lembro-me de chegarmos a um OXXO. Eu desci muito tranquilo com ele e ver tanta gente assim. Não sei como explicar, mas eu voltei.
que não cheguei em casa, mano. Quer dizer, aquele dia foi horrível pra mim. Passei o dia com a família, convivendo com a família naquele dia. No dia seguinte, fui com 3 amigos para umas palapas que ficam lá na Estrada Nacional, com a cauda do cavalo. Fiquei lá uma semana sem vê-lo, porque estávamos andando de quadriciclos e nos divertindo lá. Mas foi no dia seguinte de ter passado 6 anos na prisão. Quando essas férias de uma semana nas palapas acabam e chego em casa, é aí que começa o martírio. É aí que começa... É que essa pessoa fica me olhando. Você me acompanha a um mercado, sim. Vamos a um mercado e você chega ao mercado e vê que as pessoas estão vindo em sua direção. Você entra em seu cassete, que é um motim, e que as pessoas estão vindo em sua direção, ou que te conheceram 6 anos atrás, que te viram na TV. Ou seja, sua mente começa a brincar com você de uma maneira que você não quer nem sair de casa. A mim, graças a Deus, este advogado nunca vou me cansar de agradecer, porque eu lá fora, se você também pensa em cometer estupidezes, mas quando você vê o quão bela é a vida e o valor que você tem que dar ao tempo, você pensa 2 vezes antes de cometer alguma estupidez. Agora, se me perguntam, você tem raiva de alguém? Não, quero viver minha vida à vontade, em paz, sem problemas. Ter raiva de alguém não me ganha nada, ou não ganho nada aquelas pessoas que fazem mal e que pagam cedo. O karma existe e está super comprovado, ou seja, não há necessidade de eu fazer algo com este comediante quando atualmente já está indo muito mal. Ele já não oferece o trabalho, e isso que eu não falei dele. Eu não disse o nome dele, mas sabem quem é o justo? O de cima, ele cuida das coisas. É 100% verdade. O que está acontecendo com você? Estava livre. Faltava 1 ano para eu cumprir. E já completamente solto. E me deu essa liberdade. Sei que está ficha. Pude tirar minha licença de taxista. Uma alegria muito grande, muito bonita, mas tardia. Por quê? Porque a mulher, minha esposa, minha juventude, me disse que saía para a rua sozinha, mas meu Deus me compensou. Ele me fez encontrar um parceiro muito bonito, que também serve a Deus. Então considero bem vivido o que vivi e bem chorado o que chorei. Essa foi minha experiência naquelas 2 penitenciárias, no topo e no carregamento. Ao longo desta viagem, conhecemos Axel e Matias, 2 homens cujas vidas foram profundamente marcadas pela sua estadia na prisão do Topo Chico. Suas histórias, embora diferentes, compartilham um fio comum, que é a busca por significado e propósito após a liberdade. Axel, que uma vez foi apenas mais um número nas estatísticas de prisioneiros, encontrou em seu passado uma ferramenta poderosa para a mudança. Hoje, suas palavras ressoam nos corações daqueles que ainda têm a oportunidade de escolher um caminho diferente, inspirando-os a aprender com seus erros e a lutar por um futuro melhor. Matias, por sua vez, redescobriu a beleza da liberdade nos pequenos momentos do dia a dia. Sua história é um lembrete de que, mesmo após as circunstâncias mais difíceis, valoriza estar livre mais do que nunca. Então, juntos, Axel e Matias representam a força e a capacidade humana de superar a adversidade. As vidas deles são testemunhos vivos de que o passado não define o futuro e que sempre há espaço para a redenção e a esperança. Se você tem alguma história de vida ou algum caso importante que gostaria de compartilhar nesses vídeos, você pode me enviar um e-mail para e-mail@pepmistério.com.mx. Ou se não, você pode me escrever pelo Instagram. Você me encontra como Pepe Mistério MX, seja você de qualquer parte do México ou se você está em Monterrey, então é muito melhor.